O mundo da luta livre sempre foi movido por uma mistura explosiva de egos, encenações e muita treta nos bastidores. O que a gente vê na frente das câmeras deveria ser 100% ficção, mas a linha entre real e o roteiro muitas vezes é borrada justamente por dar um tempero de realidade e manter os fãs vidrados. Só que, incrivelmente, alguns lutadores acabam usando esses momentos para mostrar a insatisfação com o que está rolando atrás das cortinas. E é claro, isso quase nunca termina bem. Forçar demais a barra pode levar à rescisão do seu contrato, mas e quando o próprio lutador parecia estar provocando o chefe para ser mandado embora? E sim, tinha gente praticamente implorando para ser demitida. Essa lista é carregada de desafios e rebeldia. Tem lutador que resolveu agir por conta própria, em pleno pay-per-view. Outros simplesmente resolveram bancar o idiota com os colegas. Gente que falou coisas polêmicas na TV que os chefões não queriam nem ouvir. Discussões abertas com figuras de autoridade poderosas. E acredite, teve até quem partiu para cima e bateu no próprio Vince McMahon. E também tem outro que resolveu inventar uma mentira só para dar o fora e correr para a concorrência. Então galera, todos esses casos têm uma coisa em comum. Nem a WWE e nem a WCW conseguiram controlar essas estrelas. É aquele velho ditado, eles marcharam no ritmo da própria música. Então galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês 10 lutadores que praticamente imploraram para serem demitidos. Mas antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Buff Bagwell. As atitudes de Buff Bagwell até podiam passar na WCW, mas nunca iam conquistar Vince McMahon, Jimmy Ross ou qualquer outro dirigente da federação. Em 2001, Buff Bagwell conseguiu irritar todo mundo ao se comportar como uma diva e agir como se fosse a segunda vinda de Stone Cold Steve Austin. Alguns, como Shane Helms, não engoliram essa postura e chegaram a sair na mão com Buff Bagwell. E para piorar, o próprio Jim Ross contou que a mãe de Buff Bagwell, Judy Bagwell, vivia entupindo a empresa de ligações chatas, perguntando sobre agenda, saúde e tudo mais. Um verdadeiro pesadelo que Jim Ross queria acordar o quanto antes. E a gota d'água veio quando Buff Bagwell simplesmente não convenceu ninguém no ringue. Seu combate contra Booker T no Raw foi um verdadeiro desastre, e bastou isso para tirá-lo da cabeça de Vince McMahon como um futuro astro. Pouco tempo depois, Buff Bagwell foi demitido. Ryback. No Payback de 2016, Ryback enfrentou Kalisto no pre-show, mas o que chamou a atenção não foi a luta, e sim o cinto que ele acabou usando com a frase The Pre-Show Stopper. E isso foi uma provocação clara para a WWE, já que ele estava cansado de sempre ser colocado no kickoff. Quando o árbitro John Cone pediu para ele tirar o cinto, Ryback respondeu com a seguinte frase: "Manda eles se fuderem". E para piorar, a empresa também exigiu que ele não fizesse mais nada relacionado a CM Punk. E Ryback simplesmente ignorou. E bom, no fim das contas, parecia que ele estava pedindo para ser demitido. Gail Kim. No episódio do Raw do dia 1º de agosto de 2011, duas coisas marcaram aquela noite: o anúncio de CM Punk contra John Cena no SummerSlam e a decisão de Gail Kim de simplesmente se eliminar sozinha em uma Battle Royal das divas. Cansada da vida na WWE, Gail Kim literalmente jogou as mãos pro alto e saiu dos ringues por conta própria, sem ser eliminada por ninguém. Depois, ela até disse que os agentes pediram para que ela saísse rápido, mas ninguém imaginava que ela faria desse jeito. E é claro que nos bastidores a conversa não deve ter sido nada tranquila, mas a verdade é que Gail Kim já não se importava mais, já que ela estava de olho no futuro fora da WWE. Kaval. Em 2010, falar o nome da concorrência na WWE era um grande problema, um verdadeiro pecado, e naquela época a TNA ainda era vista como uma ameaça real no mundo da luta livre. Durante um dos segmentos de improviso no antigo NXT, o lutador Kaval, também conhecido como Low Ki, resolveu atacar Alex Riley, Husky Harris, Michael McGillicuddy e Percy Watson, com algumas provocações. Até aí tudo bem, só que ele soltou o nome completo da empresa rival, Total Non-Stop Action, e na hora o clima ficou bem tenso.
parecia que ele estava falando direto com o próprio Vince McMahon nos bastidores, e para um novato tentando espaço no elenco, foi uma ousadia enorme e nada inteligente. Kevin Nash. Kevin Nash sempre foi esperto dentro e fora dos ringues. Em 1993, ainda vivendo o personagem Vinny Vegas na WCW, Kevin Nash já estava cansado do sistema da empresa, e foi aí que ele soube que Shawn Michaels queria alguém para ser o seu guarda-costas na WWF, uma chance muito promissora. E para conseguir a sua liberação, Kevin Nash armou um grande plano. Contou para Ole Anderson que estava infeliz e não queria mais saber de luta livre e que queria voltar a trabalhar como segurança em boates à noite. E é claro, tudo não passava de uma mentira bem ensaiada. E bom, gente, não é que deu certo? Ole Anderson acreditou na história e liberou Kevin Nash do seu contrato sem pensar duas vezes. Assim, ele deixou para trás o personagem caricato de Vinny Vegas. Assinou com a WWF e se tornou Diesel. Em pouco tempo, já estava sendo coroado campeão mundial. Kevin Nash literalmente enganou a WCW e deu um dos passos mais inteligentes de toda a sua carreira. Charlotte Flair. E bom, gente, Charlotte Flair é um caso diferente nessa lista, porque ainda tem contrato ativo com a WWE. Mas nos bastidores, tudo indicava que Charlotte Flair andava testando os limites da paciência da empresa e talvez, quem sabe, tentando abrir caminho para uma futura ida para a AEW. E assim, parece exagero? Talvez nem tanto assim. Charlotte Flair já mostrou o dedo do meio para a plateia ao vivo, protagonizou aquela briga esquisita com Nia Jax em pleno Raw, e também teve um desentendimento real com Becky Lynch por causa da polêmica da troca de cinturões no SmackDown, e depois teve aquela promo polêmica com Tiffany Stratton. O clima ficou tão pesado, mas tão pesado, que começaram a surgir relatos de que várias lutadoras não queriam mais trabalhar com ela, e a verdade é que Charlotte Flair corria o risco de se tornar uma espécie de pária no vestiário da WWE, alguém cercada de desconfiança. E bom, parece que hoje ela melhorou muito em relação a isso. Então, se eu fosse vocês, eu agradeceria bastante a Alexa Bliss por isso. Ric Flair. Parece que Charlotte Flair pode estar apenas seguindo os passos do seu pai. Afinal, Ric Flair nunca foi estranho a polêmicas. Lá em 1998, o Nature Boy entrou em rota de colisão com Eric Bischoff, numa rivalidade de lutador contra chefe, que lembrava um pouco Vince McMahon contra Stone Cold Steve Austin, mas que, na prática, nunca chegou perto daquele nível de sucesso. Nos bastidores, a situação era bem diferente. Enquanto Vince McMahon e Stone Cold se divertiam com a rivalidade que criaram, Ric Flair e Eric Bischoff estavam realmente em guerra. E o estopim, Flair teria deixado de cumprir compromissos na WCW por questões pessoais, o que acabou irritando profundamente Eric Bischoff e os executivos de Ted Turner. O resultado foi uma explosão de Ric Flair ao vivo, em pleno WCW Nitro, quando ele soltou o famoso discurso "Me demite, eu já tô demitido, me demite, eu já tô demitido". E é claro, como não podia faltar numa história de Ric Flair, ele fez isso usando apenas suas cuecas. Eric Bischoff já admitiu que não suportava Ric Flair na época, mas mesmo assim reconhecia o enorme valor que ele tinha para a empresa. Scott Hall, belo finalizador. Mal posso esperar para escapar dele. Essa frase foi dita em 2002 por Scott Hall para os Dudley Boys sobre o famoso 3D, e essa frase virou lendária nos bastidores. Apesar de ser claramente uma piada, a fala não pegou nada bem. Ao invés de soar engraçado, só fez o vestiário da WWF acreditar que o ex-Razor Ramon não seria um jogador de equipe, mesmo chegando junto com Kevin Nash e Hulk Hogan na NWO. E não demorou muito para as coisas azedarem de vez. Scott Hall enfrentava sérios problemas de abuso de substâncias e passava a imagem de alguém que simplesmente não se importava. Mesmo assim, de forma inacreditável, ele chegou a disputar uma luta na WrestleMania contra ninguém menos que Stone Cold Steve Austin. Nos bastidores, era outro pesadelo. Comportamento problemático, falta de dedicação e confusão nas viagens. O ponto final veio em maio daquele ano, no infame Plane Ride from Hell, a viagem de volta da WWE
após uma turnê europeia, acabou marcando também a última de Scott Hall na empresa. Scott Steiner. E bom, gente, Buff Bagwell parecia um doce de pessoa perto da tirania que Scott Steiner espalhou na WCW no final dos anos da empresa. E para você ter uma ideia, a WWE jamais teria tolerado as loucuras de Scott Steiner, mesmo nos dias da Attitude Era. Scott Steiner era um cara temível, e ele sabia disso. Entre outras loucuras, Steiner chegou a bater pesado em Diamond Dallas Page durante uma briga nos bastidores, e ainda destruiu Ric Flair ao vivo no microfone durante o WCW Nitro. Chamá-lo de velho invejoso e dar uns socos em Diamond Dallas Page rendeu algumas multas e suspensões pagas, mas nada além disso. E é de se perguntar o que teria sido preciso para a WCW finalmente dizer basta e mandar Scott Steiner embora. Ele parecia realmente estar pedindo para ser demitido, mas isso nunca aconteceu. Dizem que ele aterrorizava a equipe, mencionava estrelas da WWF como Steve Austin na televisão e intimidava praticamente toda a empresa. Nails. E bom, gente, ninguém chega perto desse cara, absolutamente ninguém. Em 1992, Nails, personagem de Kevin Washals, revoltado com um desfecho de um pay-per-view, ele invadiu o escritório de Vince McMahon e literalmente arremessou o chefão da WWF por todo lugar, enquanto gritava como um louco. Depois disso, Nails jamais voltaria a aparecer na televisão da empresa. E cá entre nós, se formos honestos, Nails deveria saber que levantar a mão para Vince McMahon significava uma demissão certa, e ninguém sobreviveria a uma dessas. Mas a história não termina aí. Mais tarde, durante os julgamentos sobre esteroides, Nails admitiu que detestava Vince McMahon. E, ironia do destino, seu depoimento cheio de ódio acabou ajudando Vince McMahon e a WWF a vencer o caso. Ou seja, McMahon deu a última risada. Então, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!